curso Os 7 Passos da Consulta Médica, na sua aula de introdução ao modelo de execução de consulta em 7 passos. Eu sou o Dr. Pablo Miranda Barreto, sou especialista em medicina de família e comunidade, sou professor da graduação de medicina e preceptor do internato. E sem mais delongas, vamos começar nossa aula, nosso minicurso hoje, que é mais uma introdução ao tema da consulta em 7 passos, baseada no livro do Dr. Vítor Ramos, que traz essa proposta de execução e análise da consulta e divide ela em 7 passos e em 3 grandes fases que contém esses 7 passos. Vamos lá. A consulta em 7 passos, como eu já disse, é uma análise, uma execução, uma forma de execução da consulta, né? E ela tem por base o modelo clínico centrado na pessoa. Ou seja, ela procura superar o modelo centrado no médico, que desvaloriza o paciente e dar importância ao relato do paciente. Por isso que ela tem uma relação muito estreita com o método clínico centrado na pessoa, porque dá importância, valoriza ao sujeito, ou seja, ao paciente que está ali sendo avaliado por nós, e tenta tirar o objetivo da consulta do médico para o paciente. De modo geral, a consulta médica, segundo o Dr. Vítor Ramos, ela pode ser entendida como um sistema complexo. Ela tem uma estrutura, ela tem um processo e ela tem resultados. Dentro da estrutura temos elementos físicos, organizacionais e tecnológicos que fazem parte da consulta médica. Seu consultório, a organização do próprio consultório, da agenda e o que você tem à disposição para realizar essa consulta, seja prontuário eletrônico, seja prontuário físico, qualquer um dos recursos que você tenha para desenvolver. Dentro do processo, e cada uma dessas fases se relacionam entre si, dentro do processo está a comunicação, o estabelecimento da relação médico-paciente e os métodos de consulta que podem ser empregados. Nós aqui nesse minicurso estamos falando apenas do método dos 7 passos da consulta, ou a consulta em 7 passos. Existem outros métodos, particularmente eu gosto muito dos 7 passos da consulta por causa desse vínculo que tem com o método clínico centrado na pessoa. E claro que, como todo sistema complexo, tem resultados. E esses resultados podem ser critérios e indicadores de sucesso de uma consulta. Certo? Também a consulta pode ser entendida como um processo. E como todo processo, ela tem um antes, um durante e um depois. Antes da consulta, temos os determinantes e os antecedentes. O que levou o paciente a procurar seu atendimento naquele momento? O durante é a consulta propriamente dita, é o desenvolvimento da consulta, da anamnese, do exame físico, do raciocínio clínico, da instauração de um plano de tratamento e de cuidado. E as consequências? O que vai acontecer depois dessa consulta? Vai ser necessário uma nova consulta? Vai ser necessário exames? Vai ser necessário novas reavaliações? E essas consequências podem ser os determinantes e os antecedentes para as próximas consultas. Por exemplo, você solicita exames para um paciente e ele volta para o retorno. Então, a consequência de uma consulta anterior foi ou será o determinante de uma próxima consulta. Para que a gente, como médico, e estou falando especificamente daqueles que trabalhamos na atenção básica, dos médicos de família e comunidade, para que a gente consiga desenvolver uma consulta tendo em conta esses 7 passos, né, essa execução que é proposta pelo autor Vítor Ramos, a gente precisa ter algumas capacidades, né, como prestar atenção, como saber ouvir, escutar, saber perguntar. Nem sempre muitas perguntas resolvem um problema. Às vezes a gente precisa fazer as perguntas certas para poder obter as respostas e as informações necessárias para poder chegar a uma análise, a um diagnóstico correto. A gente precisa aprender a ler as emoções, compreender os modos de pensar
a gente tem que respeitar muito os valores do outro. E a gente precisa exercer empatia, imaginar-se na pele do outro. É necessário que a gente negocie também. A gente não pode impor ao nosso paciente uma conduta. A gente precisa propor, a gente precisa aceitar. E nesse marco a gente precisa entender o conhecimento prévio, os sentimentos, as ideias, as expectativas que esse paciente tem em relação àquele adoecimento, aquele sintoma, aquela situação que está sendo analisada naquela consulta em específico. A gente precisa analisar criticamente o que é dito e o que é escrito. A gente precisa aprender com os outros e cada paciente que chega até nós é uma possibilidade muito rica de aprendizado. Cada paciente é diferente, cada paciente, mesmo que tenha o mesmo problema de saúde, 2 pacientes não vão te relatar a situação da mesma forma. E isso é importante que a gente entenda para poder aprender de cada paciente, para a gente ir acumulando uma experiência em relação a essa bagagem de atendimento. É necessário reconhecer a nossa própria ignorância. Colegas cometem erros por causa de que não sabem dizer não sei. Ou espera aí, eu vou procurar na onde está essa informação. Não é problema nenhum você consultar uma bibliografia, você consultar uma guia que estão disponíveis. Por exemplo, o Ministério da Saúde aqui no Brasil disponibiliza as linhas de cuidado, tanto para atenção básica quanto para atenção secundária. Não é problema algum eu, diante de um paciente, consultar uma dessas linhas de cuidados para eu poder passar para o meu paciente o melhor tratamento, a melhor conduta, baseada nas evidências, do que eu não reconhecer que não sei e entrar numa área muito escura que é o achismo. Eu acho que é tal coisa e eu acho que o tratamento é esse. Aí então vem os erros. A gente precisa se reconhecer, como dizia Paulo Freire, inacabados, para a gente poder cada dia correr atrás do conhecimento, do acabamento, que não vai chegar nunca. E aí o interessante, que não chegue, porque a gente precisa se atualizar, a gente precisa estudar diariamente. É necessário corrigir e reconhecer os nossos erros, aprender com os próprios erros e com os dos outros, né? A contextualizar as informações que estão sendo ditas, dentre outras. Eu mencionei algumas ali estão o resto, e no livro de Vítor Ramos, A Consulta em 7 Passos, estão todas as outras e uma explicação detalhada. Vocês podem consultar lá depois. Quais competências esse médico, falando da atenção básica, falando da medicina de família e comunidade, quais competências esse médico precisa desenvolver para realizar uma consulta como aqui propõe o Vítor Ramos no seu livro? A gente precisa ter competências biomédicas e clínicas. A gente precisa saber de medicina e precisa saber de manobras, de exames, de evidências. Mas a gente precisa ter competências comunicacionais, competências relacionais, competências pedagógicas. Lembrem que a gente não é somente médico, a gente é médico, educador e comunicador também. Então, para isso, a gente precisa ter competências pedagógicas para poder promover a literacia, o empoderamento, o empowerment do inglês, e a capacitação desses pacientes naquele tema. Para qualquer condição de saúde, um dos pilares do tratamento é que o paciente conheça a sua doença. Quando ele conhece a sua doença, ele sabe como se cuidar e ele se empodera no autocuidado. Competências socioculturais. A gente precisa se adaptar às características culturais e sociais da população, de autopercepção e de autocrítica pessoal, de gestão, tanto de equipes e unidades, de serviços e de projetos, e competências de desenvolvimento da qualidade e de métodos de investigação. Porque é assim que a gente consegue resolver os problemas que os nossos pacientes trazem até nós. Já entrando especificamente na proposta do autor Vítor Ramos sobre os 7 passos da consulta médica, eu trago aqui para vocês essa figura que traz essa divisão em 3 fases, em 3 grandes fases e em 7 passos. Na fase inicial,
temos a preparação e os primeiros minutos. Nas próximas aulas, aulas subsequentes deste minicurso, a gente vai explicar um por um, separado, uma aula para cada passo, para poder termos tempo de explicar, de analisar como deve ser feito, e o que o paciente, o que o médico deve se perguntar sobre ele mesmo, sobre o paciente, sobre o ambiente. Então, nessa fase inicial, temos a preparação e os primeiros minutos, temos a fase intermédia, composta pela exploração, pela avaliação e pelo plano, e temos a fase final, no encerramento e na reflexão, como passos finais da consulta. E como eu já disse, na próxima aula desse minicurso, a gente vai tratar então desse passo 1 da fase inicial, que é a preparação. E eu deixo aqui para vocês essa frase de Platão para instigar a curiosidade de vocês para a próxima aula desse minicurso, que diz: o começo é a parte mais importante de qualquer trabalho. Muito obrigado.